Então, começando, como é que foi o comportamento do mercado no mês passado, Milad? A mídia em geral sinalizou que tivemos um mês super positivo, foi isso mesmo? Conta pra gente Tá. aqueles detalhes exclusivos que só você traz para os nossos autoespectadores. Obrigado, Bacelar. Bacelar, o mês foi bom, realmente foi um mês muito surpreendente, né? A gente teve com relação aos carros, né, um aumento de 13,6%, é um aumento bem expressivo, né? As segmentações, claro, varia de conforme a analista, conforme o tipo de dado que você puxa, mas em relação aos dados que vem utilizando, 13,6% com relação aos automóveis, 13,4% com relação aos comerciais leves e 10,6% com relação aos dois, né? Em relação ao mesmo mês do ano anterior, então, o salto foi maior ainda. Com relação aos carros, 16,4%, comerciais leves 4,4%, e os carros e comerciais leves, 12,8%. O que também é interessante, só os números crus, a gente acaba entendendo que não tem uma representatividade sozinha, né, visto eles por si só. Tem também a análise por dias úteis, né? Então, a média por dias úteis, em maio de 2024, ficou em 8.700 aproximadamente. Em junho, saltou para um pouco mais de 10 mil unidades por dia, um salto bem representativo, representando 16,1%. Se a gente considerar, inclusive agora, a análise com relação ao ano anterior, Bacelar, o salto foi de 24,1%. Então, mostra realmente que os números para esse mês de junho foram números bem representativos. Agora, falando em termos do ranking de 0 km mais vendidos em geral, o que você acha que vale a pena destacar? Esse também é uma coisa interessante, é uma outra observação que a gente vê que, no geral, pouco se altera, né, Bacelar? Mas quando a gente analisa daí, faz um recorte intermediário, pega o primeiro trimestre com o segundo trimestre, aí a gente vê umas mudanças um pouco maiores, né? A gente vê que, por exemplo, o Renault Kadjar não tem muita relevância, que ele acabou sendo lançado no final do primeiro semestre. Então, é claro que o aumento vai ser muito relevante, né? Mas você tem, por exemplo, o C3 Aircross. Você tem um aumento de vendas na ordem de 220% quase. Você tem a Spin mais de 200% de aumento. O recorte sempre acima de veículos que tiveram no período do acumulado do ano, né? No acumulado do ano, acima de 1.000 unidades, tá, Bacelar? Acho que é interessante para a gente ter uma representatividade um pouco maior, né? O Dolphin Mini, a gente teve um aumento de 163%, né? O Renault Logan, 155%, né? E assim sucessivamente. Então a gente teve algumas surpresas positivas. E do outro lado, né, o mercado cresceu, mas alguns modelos tiveram uma diminuição interessante. A própria BYD lidera esse mercado com o Dolphin, teve quase 20% de queda, né, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Seguido pela Duster, com 17%, o Tiggo 8 com um pouco mais de 11% de queda, o Virtus com também 11%, e assim sucessivamente uma série de outros veículos dentro desse comparativo desse ano. Lembrando, deixo claro que é uma comparação do primeiro trimestre com o segundo trimestre.